E aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Celter e bem-vindos ao primeiro vídeo do PageBook. Eu serei breve com a introdução para não perdermos muito tempo. Basicamente, nosso site ajuda pessoas que querem começar a escrever e não sabem como, ou seja, pessoas sem experiência ou que simplesmente querem soltar a imaginação para quem quiser ler. A ideia é que cada um ajude o outro e nós vamos ajudar o máximo possível. Lembrando que não somos profissionais da área, somos apenas curiosos que, como vocês, adoram escrever. Enfim, se quiserem saber mais, o link do nosso site está na descrição, o cadastro é gratuito, então divirtam-se. A ideia desse canal é na verdade fazer uma série de vídeos que auxiliem na hora de tirar dúvidas comuns ou até mesmo para facilitar o entendimento de coisas complicadas, pois afinal de contas a nossa maravilhosa língua portuguesa não facilita em nada. Então, como primeiro vídeo, escolhemos o famoso problema dos porquês. Agora, finalmente, sem mais delongas, a nossa língua possui 4 porquês e cada um deles tem um motivo. Esses são os porquês. Então, vamos começar com o porquê junto e sem acento. Ele une duas ideias ou orações, usado em frases afirmativas e em respostas. Ele é um porquê explicativo. Exemplo, não a encontrei porque tive de trabalhar. Primeira ideia, não a encontrei, e a segunda ideia, tive de trabalhar. Veja como você está usando o porquê para explicar o motivo de não tê-la encontrado. Não a encontrei porque tive de trabalhar. Ele também pode ser substituído por pois. Exemplo, não a encontrei, pois tive de trabalhar. Observação, nunca esqueçam que antes da palavra pois, sempre vem uma vírgula. Vamos ver mais alguns exemplos? Não fui ao trabalho porque choveu. Você veio me ver porque acabou a luz? Agora vejam, não fui ao trabalho, pois choveu. Você veio me ver, pois acabou a luz? Bom, agora vamos para o próximo. Porque junto e com acento. É um substantivo que pode ser usado como causa, razão ou motivo. Normalmente pode vir acompanhado dos artigos, pronomes e adjetivos. Exemplo, não entendo o porquê de você faltar tanto. Todos sabem o porquê dessa atitude. Existem muitos porquês para se usar. Se mesmo assim for difícil de decorar esse porquê, então lembre-se do professor Girafales. O caso é que ele só entrou na sua sala por estar fugindo de mim. Queria pegá-lo? Sim. E pode-se saber por que causa, motivo, razão ou circunstância? Então, como o professor já disse, sempre que houver uma causa, motivo ou razão, o porquê é junto e com acento. Acho que agora ficou um pouco mais fácil de lembrar ao menos desse porquê, não é mesmo? Bom, vamos ao próximo. Os dois últimos porquês podem ser substituídos por qual motivo ou por qual razão. E o modo mais simples de descobrir quando usar um ou outro facilita tudo. Se estiver no início ou no meio da frase, usa-se o porquê separado e sem acento. Agora, se estiver no final da frase, então use o separado e com acento. Mas eu vou falar um pouco mais sobre eles para não termos dúvidas. Porquê separado e sem acento é um advérbio interrogativo, usado em frases interrogativas diretas ou indiretas. Exemplo, quero saber por que você voltou tão tarde. Como esse porquê é um advérbio, ele muda o sentido de saber, que é um verbo, e apesar de não ter um ponto de interrogação, a frase é interrogativa. Quero saber por que você voltou tão tarde. Você também pode usar a frase da seguinte maneira: quero saber por qual motivo você voltou tão tarde, ou quero saber por qual razão você voltou tão tarde. Agora vamos ver aqui mais alguns exemplos. Por que você bateu nele? Essa é uma interrogativa direta. Podemos substituir também por qual motivo você bateu nele. O outro exemplo é diga-me por que você bateu nele. Essa é uma interrogativa indireta, que também pode ser substituída por diga-me por qual motivo você bateu nele. Agora, mais uma pequena observação em relação a esse porquê. Esse porquê também pode ser substituído por para que, pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Agora substitua os porquês. Sempre que uma dessas variáveis se encaixar, esse é o porquê que você deve usar.
Agora veja o exemplo abaixo. Ele não pode ser substituído por qual motivo e nem por qual razão. Os bairros por que passamos eram abandonados. Os bairros por qual motivo passamos eram abandonados. Os bairros por qual razão passamos eram abandonados. A frase fica meio estranha. Agora, se substituirmos ele por os bairros pelos quais passamos eram abandonados. Agora a frase fica um pouquinho melhor. Bom, agora vamos para o último. Porque separado e com acento, usado no final das frases. Mas é necessário ter um ponto final, indicando o término da frase. Pode ser também um ponto de interrogação ou exclamação. Alguns usam inclusive com reticências. Veja os exemplos. Não aprovam a proposta e nem sabemos por quê. Não temos o resultado da concorrência. Por quê? Eu te bato se me perguntar de novo por quê. Ele caiu porque... E aí, será que agora ficou um pouquinho mais fácil? Bom, para quem ainda não pegou a ideia, vamos fazer uma rápida revisão. Vamos lá. Por quê? Junto e sem acento. Primeiro, une duas ideias ou orações. Segundo, usado em frases afirmativas e em respostas. Terceiro, é explicativo. Quarto, pode ser substituído por pois. Agora o porquê, junto e com acento. Primeiro, é um substantivo. Segundo, normalmente acompanhado por artigos, pronomes e adjetivos. Terceiro, lembre-se do professor Girafales. Agora, porquê, separado e sem acento. Primeiro, é um advérbio interrogativo. Segundo, usado em frases interrogativas diretas ou indiretas. Terceiro, substituível por qual motivo ou por qual razão. Quarto, usado no início de frases ou no meio. Quinto, também pode ser substituído por para que, pela qual, pelos quais, pelas quais. E agora por último, porque separado e com acento. Primeiro, usado no final das frases. Segundo, substituível por qual motivo ou por qual razão. Terceiro, é necessário ponto final, interrogação ou exclamação. Alguns usam reticências. Agora vamos fazer alguns exercícios. Eu vou ficar 5 segundos em silêncio. Aproveite esse tempo e pause o vídeo. Tente resolvê-lo sozinho, depois volte e veja os resultados. Você vai faltar? Diga-me ao menos um porquê. Ele está bravo? Por quê? Vou ao mercado porque acabou o café. Por que você comprou esse carro? Bom, terminou? Agora vamos às respostas. Logo de cara, podemos ver um artigo no final da primeira frase. Mas espera, você vai faltar? Diga-me ao menos um porquê. O porquê acompanhado de artigo é junto e com acento. Mas o do final da frase é separado e com acento. Então, qual dos dois eu uso? Simples. Primeiro, porque separado e com acento é usado no final das frases. Segundo, substituível por qual motivo ou por qual razão. Você vai faltar? Diga-me ao menos um por qual motivo, um por qual razão. Não combina com nenhuma das duas opções. Portanto, correto é, você vai faltar? Diga-me ao menos o porquê. Agora que eliminamos essa opção, já podemos ver outro porquê no final da frase. Mas dessa vez ele não vem acompanhado de um artigo, então podemos colocar direto o porquê, separado e com acento. Mas só para termos certeza, vamos fazer um pequeno teste. Ele está bravo por qual motivo? Ele está bravo por qual razão? Nos dois casos a frase continuou fazendo sentido. Portanto, porque é separado e com acento. Agora vamos ver qual dessas frases eu posso usar o pois. Vou ao mercado, pois acabou o café. Pois você comprou esse carro? A que se encaixou melhor foi vou ao mercado, pois acabou o café. E por último, por que você comprou esse carro? Ele não está explicando nada e não pode ser substituído por pois. Não vem acompanhado de um artigo, pronome ou adjetivo. Por qual motivo você comprou esse carro? Por qual razão você comprou esse carro? E vem no início da frase. Portanto, é porque separado e sem acento.
E aí, como você se saiu? Caso não tenha entendido alguma coisa ou tenha ficado com dúvidas, volte o vídeo e reveja os porquês. E assim termina o nosso primeiro vídeo. Espero mesmo que ele tenha ajudado, e se mesmo assim vocês continuarem com dúvidas, pode mandar perguntas. Lembrando que nós do PageBook somos apenas curiosos que gostam de ler sobre o assunto, e estamos aqui para aprender tanto quanto para ensinar. Então, se viram algum erro ou quiserem adicionar mais conteúdo, por favor, fiquem à vontade. A ideia do nosso site é justamente essa: nos juntar e aprender uns com os outros. Muito obrigado por terem assistido e voltem sempre. Fui!